A morte mais humilhante e injusta da história. E o vídeo tá desmonetizado. O vídeo tá muito desmonetizado. Vai ter um gatinho na tela. E durante todo o vídeo. Cara, A Paixão de Cristo é o meu filme favorito sobre a história de Jesus. É. Não custa nada lembrar, mas se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, considere entrar no clube de membros, tem muito vídeo pra você assistir, e é isso aí, continuando. Eu não tô vendo The Chosen ainda, eu falei que ia assistir, mas eu não tô vendo. Será que eles vão ter coragem de fazer uma representação tão fiel quanto a da Paixão de Cristo no Mel Gibson? Eu duvido, eu duvido muito que eles vão fazer um negócio desse. Na escuridão silenciosa do Getsemane, Jesus não estava simplesmente orando. Ele sabia o que estava por vir. Aqui, neste jardim, o corpo de Jesus já começava a entrar em colapso. A medicina chama isso de hematidrose, um fenômeno raro onde o estresse extremo faz os capilares da pele se romperem. Sangue mistura-se ao suor, abrindo caminho pelos poros. Ele não está apenas suando, está sangrando por dentro. A primeira gota de um dilúvio de dor. Eu já falei isso em outro vídeo, mas imagina para um pagão do século 3 ele receber a notícia, a informação, tipo, ele está em Roma, um pagão de Roma, e ele é um escravo, e recebe a informação de que o deus daquela religião esquisita da Síria. Não era. Qual que era? Como era chamada a região da Palestina? Pelo Império? Era Síria? Síria-Palestina. Síria-Palestina. Imagina você é um escravo em Roma e você recebe a notícia, você descobre uma religião esquisita lá da Síria-Palestina e em que um deus se sacrificou. Instantaneamente o cara vai começar a prestar atenção no que você está falando. Para salvar os outros. O sinal combinado. Deus se fez homem, se sacrificou e voltou à vida. O que ele exige de mim? Absolutamente nada. Apenas que você acredite nele. E seja uma pessoa boa. Eu não vou precisar fazer sacrifícios a Marte, a Júpiter? Não. Tá. Pronto. Se converte muito rápido. Judas o beija. E no mesmo instante, as mãos brutais dos soldados fecham-se sobre seu corpo, já enfraquecido. Jesus... Meu Deus, é o teu próximo. Se debate. Não há contrações. É porque o peso de um sacrifício... Imagina o seguinte, você tá em Roma, você é um cidadão romano, você é pobre. E você precisa fazer sacrifícios para os deuses. No cristianismo você não precisa fazer sacrifício nenhum. Não só não precisa fazer sacrifício nenhum, como não há nenhum tipo de restrição alimentar. Coma tudo que existe. Sabe? É isso. Pronto. Sacrifício é caro. Nos músculos. E é uma religião de escravo e mulher. Tipo, o cristianismo é uma religião de escravo e mulher. Então, mano,
O nego virou a chave muito rápido, por isso que o cristianismo se espalhou tão rápido. Nem sequer um instinto de autopreservação. Seu corpo é manuseado como um saco de farrapos. Judas já desapareceu na escuridão. A multidão se aglomera, curiosa, Slave morality, exato, mas slave mentality, mas fazer o quê? espreitando das portas e crianças acordadas pelo tumulto apontando para ele. Jesus é levado ao julgamento. Eles já haviam decidido sua morte antes mesmo do julgamento começar. A lei judaica da época proibia julgamentos noturnos, mas a pressa em condená-lo era maior que a justiça. E outra, né, cara? É muito fácil você substituir Marte, substituir Júpiter por Jesus, que Zeus é um filho da p. Tipo, Zeus é um merda. O Deus, o grande Deus da humanidade é Prometeus, sabe? Ele entregou o fogo à humanidade. Zeus sempre foi um filho da p, sabe? Então, né? Jesus foi imediatamente conduzido ao julgamento religioso. Lá, diante do sumo sacerdote Caifás, foi acusado de blasfêmia e condenado. Um dos guardas fechou o punho e o socou no maxilar, fazendo sua cabeça girar com violência. Outros se aproximaram e o esbofetaram com as palmas abertas repetidamente, até sua pele inchar. Nossa, Paganismo do Norte, você tem filho da p, exceto Baldur. Cusparadas começaram a cair sobre o seu rosto ensanguentado, escorrendo entre os cabelos, enquanto zombavam dele como se fosse um animal. Jesus permaneceu em silêncio. Durante essa noite, Jesus foi zombado pelos soldados. Eles cobriram sua cabeça, o socaram, o cuspiram e o bateram com bastões, desrespeitando-o como se fosse um falso rei. A agonia de Jesus estava só começando. A solidão de Jesus foi ainda mais dolorosa quando viu seu discípulo mais próximo fraquejar diante de seu sofrimento. Pedro o negou 3 vezes, como havia predito. Na madrugada, os líderes judeus, insatisfeitos com o veredito de Caifás, levaram Jesus para o governador romano Pôncio Pilatos. Beta, acreditou na democracia, beta. Que eles não tinham autoridade para Ei, vocês querem Barrabás ou Jesus? Beta. executar a pena de morte. Uma vez que eles não tinham autoridade para executar a pena de morte. A acusação agora era política. Jesus se proclamava rei, um desafio à autoridade de César. Bom, né? Faz todo sentido que ele tenha sido executado. Ele era um agitador político, sabe? E aí, o que o Império Romano ia fazer? Pô, é isso que ia acontecer, ele seria executado. Mas Pôncio Pilatos não tinha prova nenhuma, né? Ele não tinha prova nenhuma. Ele jogou, lavou as mãos e deixou pra democracia. A democracia decidiu. Um assassino. O imperador romano. Pilatos, inicialmente, tentou evitar o julgamento, Pilatos, sabe o Nazareno que foi crucificado anteontem? O corpo dele sumiu. questionando Jesus sobre sua identidade. Ele perguntou: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo.
o que confundiu Pilatos. Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Pilatos não encontrou nenhuma culpa em Jesus e tentou livrá-lo de qualquer forma. Primeiro, ofereceu libertar Jesus como parte da tradição de Páscoa, permitindo que o povo escolhesse entre Jesus e Barrabás. Aí, se houve um negócio desse, pra vir Protex falar, povo escolhido! Caralho. Pô, isso é slave mentality, tá ligado? Um criminoso. Puta que pariu. Ô, protestante falar de povo escolhido é um negócio... Mano, desculpa, não entra na minha cabeça. Como que você fala que eles são povo escolhido? Tipo, amigo, a antiga aliança foi quebrada. Seu burro do cara. Não faz sentido. Tá ligado? Porra, velho. Quando a multidão escolheu Barrabás, Tipo, tem uns... Ó, protestante tem uns 2000 anos. Desde a fundação da Igreja Católica, a antiga aliança tá quebrada, sabe? Está em vigor a nova aliança. E não existe mais esse papo de povo escolhido. Pilatos lavou suas mãos, simbolizando que não se responsabilizava pela morte de Jesus. Ele o entregou para ser açoitado e crucificado. Ah, mas Deus não muda de ideia. Sério que eles utilizam esse argumento? É o pudim, exatamente. Os caras, eles defendem uma religião etnocêntrica que não é da etnia deles. Tem muito protestante que se considera da 13ª tribo. Não, protestante, você não faz parte de uma das tribos de Israel. Você mora em Osasco, seu filho da puta. Caralho. Beleza? O judeu tem nojo de você. Beleza? Ó, eu não tô fazendo juízo de valor com eles, não. O judeu faz o que ele bem entender lá em Israel. Tô nem aí. Lavo minhas mãos. O que é patético é o Protex. O Protex não tem condição. Porque não dá, né? Nós, da 13ª tribo de Ressaquinha, Minas Gerais. Não dá, né? Aí não dá, né? Aí eu vejo clipe sempre tem clipe de judeu ortodoxo cuspindo em cristão em Israel. Cara, é o país deles. É o país deles. Foi você que foi no país deles, sabe? Você foi lá, o Protex vai lá todo deslumbrado. Ah, Israel, nossa, Israel. Daí fica shalom, shalom pra lá, shalom pra cá, é shalom, é o caralho. Daí tá uma cusparada do judeu ortodoxo na rua. Ai, que absurdo, e grava. Daí o pessoal do Twitter fica polvorosa. Mano, é o país deles. É o país deles. Eles fazem o que bem entender. E eles têm motivo, né? Tem todos os motivos do mundo pra ser ultra refratário. Que vamos lá. Antissemitismo era trend até que aconteceu uma baguncinha ali na década de 40 do século passado, sabe? Era padrão. Era normal cristão cagar na cabeça de judeu. Era usual, era a normalidade. Deixou de ser trend, deixou de ser tão legal assim. E 2 anos atrás voltou a ser trend entre a esquerda global. Aí voltou a ser divertido, ser antes. Mas, cara, é uma reação, sabe? É isso. Beleza? Então, obviamente, eles vão ser ultra agressivos com quem é de fora. É isso. É assim que a banda toca, beleza? É assim que a banda toca.
Então não adianta ficar chorando, esperneando. Ai, meu Deus, eles são tão agressivos com os palestinos. É, eles são. E eles vão continuar sendo. Israel, os judeus, eles tratam os seus inimigos como inimigos devem ser tratados. Ah, você se indigna. Sim, mas eles não. Vai fazer o quê? Você vai chorar? Vai reclamar no Twitter? Porra, reclama aí, irmão. Divirta-se. Mas eles não vão mudar a postura deles. Estranho seria se não fosse assim. Inclusive, se tem algo para você se inspirar do Estado de Israel, é justamente isso. Trate os seus inimigos como eles devem ser tratados. Isso o Protex brasileiro não quer abraçar. Isso ele não quer aprender. Beleza? Aí isso não quer. Aí beleza, né? Aí isso ninguém quer se inspirar nos caras. Israel, eles têm uma. Israel tem uma qualidade que você via nos países europeus do século XIX. Eles estavam cagando. Eles esmagavam todo mundo que estava ao seu caminho. Sabe? Se você tinha poder para esmagar, eles esmagavam. Essa é uma qualidade que o Ocidente, o Brasil não tá incluso nessa, foi perdido por causa também de uma baguncinha que aconteceu na década de 40. Tranquilo? Então, é complexo. É uma situação ultra complexa. E detalhe, eu não tô fazendo juízo de valor. Eu tô falando como funciona lá. Eu tô falando, pode arrastar daqui, eu não tô apoiando ninguém. Eu não me importo o suficiente, tá ligado? Aqui, ó, tem um meme que inclusive eu compartilhei uns dias atrás. Que é a única posição coerente quando se trata de política internacional. Beleza? Aqui, ó. É isso daqui, ó. Aqui, ó. Como eu durmo sabendo que isso não me importa nem um pouco. Cara, é guerra da Ucrânia, é questão palestina, Bangladesh e Índia. Pô, beleza? Pô, mais. Afeta a sua vida? Afeta diretamente a sua vida? Não? Pô. Que se explodam, cara. Porra. A flagelação de Jesus antes da crucificação O judeu tem um espírito de comunidade muito grande, sabe? Eles se ajudam, é quase uma maçonaria, tá ligado? Todo mundo ali tá um pelo outro. E é isso aí, sabe? foi um processo Sempre foi a minoria, em todos os países que eles estavam, eles se ajudam, e é assim que a banda toca. Agora você tem um país, eles têm um país inteiro em que eles operam nessa mentalidade, sabe? Mas óbvio, né? Nem todo judeu apoia Israel, né? Mas daí otário, né? O cara, eu defendo o fim do Estado de Israel. Irmão, você sabe o que vai acontecer quando o Estado de Israel cair, né? Aqueles 11 milhões na Palestina, você sabe o que vai acontecer com eles, né? Você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe muito bem o que vai acontecer. Beleza? Quem não conseguir fugir... incrivelmente Nego, o pessoal tem um QI muito baixo. doloroso e humilhante. Mas, anyway. Para entender melhor o que ele passou, é útil examinar o estudo do Dr. C. Truman, que descreveu os efeitos fisiológicos da flagelação romana em seu artigo dos anos 60. Ele descreve de forma gráfica os impactos dessa tortura brutal, ajudando a entender o sofrimento físico e psicológico que Jesus enfrentou durante sua crucificação. O flagrum era um chicote romano composto por várias tiras de couro. Eu vi um argumento do Protex, por que eles são tão judaizantes, porque eles são tão servos dos judeus, e os judeus não exigem isso. A parte mais legal, a parte mais divertida disso tudo é que o judeu acha isso jeca. O judeu médio acha jeca o Protex que fica, tá ligado? Piruetando, e o cara, ele acha isso patético. Eles não exigem esse tipo de subserviência. Eles nunca exigiram. É um negócio que, cara, não faz sentido, sabe? É uma galera patética, tá ligado? Esses caras aqui, o judeu médio olha com nojo. Assim como a gente olha com nojo. Convidei meu querubim, ai, passa a salsa pra mim. Convidei querubim.
Eu vi um tweet falando que esses Protex. Eu não tô nem falando dos luteranos, Protex que tem um pouco mais de dignidade, tem história no caso, né? Religiões com quase 500 anos de idade. Mas o Protex Neopeteca, ele se enxerga como uma continuidade dos judeus. Tipo, eles não se veem mais como uma religião que não é judeu. Eles não se veem como, com a morte e ressurreição de Cristo, surge o catolicismo e é uma coisa nova. Em que várias tradições e práticas judaicas são jogadas fora. Não, eles se veem como uma continuidade, praticamente. Por isso que eles adoram o Velho Testamento, por isso que tudo é hebreu, tudo é hebreu. Eles se veem como judeu. Eles se veem como o judaísmo 2. Tipo... Porra! Me corrija se eu estiver muito errado aqui. Esse tipo de perspectiva idiota é algo recente. Porque isso não faz sentido, caralho. Isso não faz sentido, cara. Que pariu. Tá entendendo? Não faz o menor sentido essa merda. Não, amigo, você não é judeu, filho da p... Caralho. Porra, intancável. É bizarro. Meu Deus, mano. Lutero era antissemita, cara. Lutero era antissemita pra c... Sabe? Ou melhor, todo mundo era pra c... até década de 40. Então, mano, é bagulho de americano retardado que pingou aqui. Não a parte de não ser mais antissemita. É a parte de se enxergar como judeu. Amigo, você faz parte de outra coisa. Isso é outro rolê. Beleza? Será que o Protex, né, o Peteca, ele se confunde com o judeu messiânico? O judeu messiânico, sim. É tipo, é judeu, tem Jesus. Ah, tá. Já temos o nosso Messias. Sabe? Será que ele faz essa confusão burra? Essa confusão mongol, tosca? Provavelmente. Aí faz sentido, tá entendendo? Tipo, sei lá, eles devem fazer essa conexão. Tipo, eles acham que, não, a gente é igual a eles. Era um chicote romano Protex médio brasileiro, por acaso sabe que é Lutero? Não, eles não, obviamente eles não devem saber. composto por várias tiras de couro. E em cada uma dessas tiras haviam fragmentos de metal, ossos ou outros objetos afiados, projetados para rasgar profundamente a pele do prisioneiro. Quando o prisioneiro era chicoteado, as tiras do chicote não apenas batiam contra a pele, mas penetravam nela, rasgando-a com uma violência horrível. Esse vídeo não tá monetizado. Impossível ele ser monetizado. Então a gente simplesmente não vai ter gatinho, porque esse vídeo sequer vai estar monetizado. Cada chicotada atingia a pele, penetrando-a e rompendo os vasos sanguíneos superficiais, causando contusões e ferimentos. Como o flagum tinham fragmentos de metal e ossos, as tiras se agarravam à carne e, ao serem retiradas... É muito brutal. Não me espanta a senhorinha que desmaiou na estreia do filme. Não me espanta, cara. Uma pessoa que se chocou com isso aqui. Esse filme é muito pesado. Cara, é um dos filmes mais pesados da história, bicho. Pedaços da pele, músculos e até tendões. Era uma tortura tão violenta que, em muitos casos, o prisioneiro caía em colapso, incapaz de suportar a dor. Como observado no estudo de Truman, o número de chicotadas e a intensidade da flagelação eram determinantes para a sobrevivência do prisioneiro. Muitos não sobreviviam ao processo de flagelação. A dor era extrema. Tem gente que teve infarto. No caso de Jesus, sabemos que ele foi flagelado antes de ser levado à cruz, e a perda de seu sangue e o dano muscular que ele sofreu deixaram-no extremamente debilitado. As tiras de couro do chicote causavam contusões internas, sangramentos e lacerações profundas. Isso era tão forte que muitas vezes
resultava em uma sensação de Irmão, não precisa acreditar em Deus pra saber que Jesus existiu. Tipo, não é assustador você acreditar que ele existiu. Tipo, ele era só um profeta aleatório da Síria Palestina. Como que essa história chegou até aqui? Sabe? Boca em boca, essa pessoa existiu. Por exemplo, é muita evidência histórica. Tipo, para uma pessoa que, quando você pensa de forma racional, não foi absolutamente nada. Ele não foi absolutamente nada. Sabe? Quando você pensa, peraí, vamos lá, puxa Sócrates. Cara, você tem pouquíssimas cópias. Melhor, Sócrates, as pessoas sequer sabem se Sócrates existiu. Tá ligado? Você sabe que ele existiu por causa de Platão. E eram pouquíssimas cópias que chegaram e depois se espalharam. É só Homero. Então, tipo, figuras que hoje a gente vê como grandiosas e ninguém questiona a sua existência. Sabe? Existem pouquíssimas evidências de que eles existiram. Então, agora, Jesus não. Jesus tem evidência pra caralho. E não tem motivo, não se justifica. Alguém que não tem importância, não tinha relevância nenhuma, ele era só um profeta, como vários existiam naquela região. Então, tá entendendo? É o filho de uma camponesa e um carpinteiro. Como essa história se espalha? Sabe? Por que cargas d'água existem tantos registros históricos daquele período sobre essa pessoa? Então é isso, tá entendendo? Então, óbvio que ele existiu. E o ateuzinho mongol que fala, ah, Jesus existiu, ele só é retardado, ele é só um palhaço que você humilha. Tipo, você humilha um idiota desse. paralisia temporária. O sangramento contínuo, a partir das feridas abertas, resultava em uma grande perda É, o usuário médio do slash ateísmo do hash é isso. de sangue, Óbvio que eles vão que questionar. causava um choque hipovolêmico. Este é um estado crítico em que o corpo começa a falhar devido à perda E é engraçado, né? Você tem muitas evidências históricas da época que Jesus existiu. E, tipo, as pessoas falam com certeza que, sei lá, o rei aleatório do Egito de 5.000 antes de Cristo existiu. Tipo, ninguém questiona essa possibilidade. Jesus, sim. Jesus é questionado. Você tá entendendo? de volume sanguíneo, o que pode levar à falência de órgãos vitais. Este é um estado crítico em que o corpo começa a falhar devido à perda de volume sanguíneo, o que pode levar à falência de órgãos vitais e até a morte. Jesus, após a flagelação, estava em risco extremo devido à quantidade de sangue perdido. Após a flagelação, Ninguém vai se questionar que Napoleão existiu, cara. Abaixa a bola também, né? Relaxa. Ninguém vai se questionar que Napoleão existiu. O século XIX, o século XVIII, o século XIX, ele é muito bem documentado. O século XX é absurdamente bem documentado. A Segunda Guerra Mundial, ela é o conflito com... Existe uma riqueza tão gigantesca de informações sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tipo, calma, tem coisas que não vão se perder. Jesus foi levado para a sala dos soldados romanos, onde a humilhação física foi acompanhada. Tem o historiador que duvida de Alexandre o Grande. Esse historiador tem síndrome de Down, ele é retardado, beleza? Calma também, né? Tem que ser muito bom. Alexandre o Grande não existiu. Pô, você tem dezenas de Alexandrias espalhadas por todo o território que supostamente o Império de Alexandre se expandiu. Oh, meu Deus, que coincidência. Nossa, pera, em um momento histórico, ao longo de 10 anos, dezenas de Alexandrias se espalharam pelo mapa. Porque todo mundo, nossa, nome, hein, cara, nossa, gostei desse nome. Isso é retardado, não fode também, né? Aí é mongol, é historiador retardado. Acompanhada de uma humilhação psicológica e emocional. Eles o vestiram com um manto vermelho, Um elemento, beleza? Um elemento. simbolizando a realeza, mas de forma zombeteira, para ridicularizar sua alegação de ser rei dos judeus. Pessoal da casa de Alexandria. Espinhos
foi colocada em sua cabeça. Ou chamar o seu nome, chamar toda a cidade que você funda com o seu nome é muito shed, muito shed. Outro ato de escárnio, pois, ao ser pressionado, a coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Outro ato de escárnio, pois, ao ser pressionada contra sua cabeça, a coroa perfurava ainda mais a pele, causando intenso sofrimento. O espinho perfurava a pele da cabeça de Jesus. Além disso, a pressão constante da coroa sobre a cabeça e o peso do manto tornaram a situação ainda mais insuportável. Os soldados... Par, você acha que no futuro vão engrandecer bigode igual engrandece Napoleão? Não. Apesar de ele ter conquistado boa parte da Europa em um curto período de tempo, ele conquistou como um político, não como um militar. Alexandre o Grande liderou homens em batalha. Napoleão coordenou seus exércitos localmente. Carlos Magno, mesma coisa. César, mesma coisa. O Bigode foi um político. Ele chegou ao poder através da lábia. Quem tocou a guerra foram seus generais, sabe? Então, o Bigode ele não foi o conquistador. Ele não foi um conquistador. Ele foi um conquistador, mas ele não foi um conquistador de fato, sabe? Então, outra, né? A questão dos campos de concentração é o que vai fazer com que Hitler nunca seja visto como um grande herói. Porque é um pouco... Vamos lá, enquanto Gengis Khan invadia, saqueava, matava, cometia todos os crimes, fazia parte de guerra. Cercos e sítios é algo absolutamente normal na nossa história. O que o Bigode fez... Ele industrializou a morte. Foi um rolê diferente. O Gulag era um campo prisional, beleza? Então, enquanto um Gulag era um presídio, o Bigode foi muito além de qualquer coisa. Então eu acho que o Bigode ele pode não se tornar popular como o Napoleão é, sabe? Os crimes de Napoleão não chegam perto do que o Bigode fez, sabe? Napoleão, ele estava numa guerra, pessoas morrem numa guerra. O Bigode foi outro rolê. Se o Bigode não tivesse feito campos de concentração, sabe? A gente teria fascismo até hoje, sabe? Essa é a realidade. Vamos ser honestos. A Alemanha poderia ter perdido a guerra. Mas se não houvessem campos de concentração, o fascismo estava aí até hoje. Eu cravo pra vocês. Tanto que o fascismo seguiu existindo. Não o fascismo exato, porque fascismo é muito complexo, é muito diverso. Mas, sabe, governos autoritários continuaram existindo na Europa após a queda do Bigode e do Mussolini. Franco, Salazar, sabe, eles continuaram no poder. Apesar do Salazar não ser fascista, o Franco flertar muito com o fascismo, eram ditaduras e seguiram existindo no continente europeu. Então, o que matou o fascismo como era no passado foram os campos de concentração. É isso, sabe? Caso contrário, ele existiria aí até hoje. Mesmo sendo uma ideologia completamente avessa ao liberalismo. Completamente avessa ao liberalismo anglo-saxão. Então, é isso. Tanto que o próprio Mussolini, ele não é odiado, ele não é desprezado como o Hitler é na Alemanha. Sabe? Mussolini acaba a guerra, ele ainda existe, sabe? Ele ainda está no inconsciente coletivo do italiano, sabe? Ele não é desprezado como o Bigode é. E você vê isso também pela família. A família Mussolini tá aí até hoje, sabe? Você tem jogador de futebol que é bisneto do Mussolini. Eu acho que a neta do Mussolini tá no Parlamento Europeu. Ela foi eleita. Os Hitler foram exterminados da história, sabe? Então, é só um exemplo. Você vê a diferença de visão que o peso que o nazismo tem e o restante dos movimentos fascistas tem. Como parte de suas... Mas não, eu acho que Hitler não será visto como Napoleão. Não será. Porque ele não
foi um general, sabe? Não foi ele que coordenou a conquista da Europa. Não, foram seus generais. Foi a elite prussiana que tocou essa conquista da Europa. Então, eu acho que não. Zombaria. Não vai ser admirado como Alexandre o Grande, Napoleão, César e Carlos Magno são admirados. É disso que eu tô falando, sabe? Como grandes conquistadores. Homens que você olha e fala, pariu, eu queria ser igual a eles, sabe? É esse tipo de admiração. Agora, o racistinha, o cara, seu Virup, Bezes, Return Tradition, esse cara aí, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar caindo no conto do bigodismo e claramente é esse o caminho que a Europa tá tomando. Né, rapaziada? Não vamos tapar o sol com a peneira, beleza? O Jorge já tá reabilitando. O Jorge já tá reabilitando. Tá reabilitando o nazismo. Batiam em Jesus com um bastão, o chamando de Rei dos Judeus. Eles cuspiram nele, o humilharam com escarnos e zombaram publicamente dele. Após ser severamente flagelado e humilhado pelos soldados romanos, Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação. O islamismo conquistando a Europa não vai erradicar o bigodismo? Não. O nazismo ele não é avesso ao Islã, não, cara. Ele não é completamente avesso ao Islã. É só você ver o tipo de postura que um paquistanês tem em relação ao nazismo. Eles não. Nossa, meu Deus, eles não têm a visão que o Ocidente tem. Inclusive, eu acho que eu falei isso em algum outro corte, que os povos orientais, eles não têm a visão que o Ocidente tem de Hitler, sabe? Eles têm muito mais desprezo pelo Japão do que eles têm pela Alemanha nazista. Porque a Alemanha nazista não os atingiu, o Japão sim, sabe? O indiano falando Hitler, very good leader, tipo, tá entendendo? Não era indiano, era de Bangladesh. A cruz que ele carregava era composta principalmente por duas partes. E vice-versa, a gente não... Por exemplo, você não vê grandes condenações do Japão partindo do Ocidente. Inclusive os Estados Unidos, que tomaram no cu com os japoneses. Você tá entendendo? Tipo... Quem gerou um maior... A Itália saiu completamente ilesa da Segunda Guerra, irmão. Perdeu a monarquia, infelizmente, tristeza. Que bosta. Mas a Itália realmente, como um bom italiano vagabundo, os caras entram na guerra. Mussolini entra na guerra do lado da Alemanha nazista. Apesar de o Mussolini, ele não era ele não era totalmente pró-Alemanha. Ele acaba se tornando, porque o Reino Unido acaba cagando pra ele, sabe? Então, aí o que acontece? A Itália entra na guerra do lado da Alemanha. Em 1943, o rei saca o Mussolini e prende ele. Hitler salva e cria um puppet state no norte da Itália. A Itália vira de lado, muda de lado, assim como havia feito na Primeira Guerra Mundial, e cola com os aliados. É isso, tipo, a Itália embarcou na Segunda Guerra, fez o que fez e... acabou, tá ligado? É isso. E a Itália só vai sofrer mesmo na guerra quando o Mussolini é sacado, tirado do poder, sacado pelo rei, e os alemães conquistam a Itália. A Alemanha invade a Itália se torna inimiga. Foi nesse momento que campos de concentração foram abertos na Itália e o povo italiano sofreu na guerra, de fato. Então, como os italianos acabaram, apesar deles terem participado da guerra, terem agredido outras nações, eles sofreram no conflito. Então, meio que por isso que o nego passa um panaço pra Itália e ignora o que eles fizeram na guerra. Parte horizontal da cruz, que pesava cerca de 30 a 50 quilos, e ele carregava, era composta principalmente por duas partes. A parte horizontal da cruz, que pesava cerca de 30 a 50 quilos, e a parte vertical, que era fixada ao solo no lugar da crucificação. A parte que Jesus tinha que carregar... Hitler era um gênio do mal. Ele serviu para canalizar toda a energia alemã. Jung fala isso, a encarnação de Jotan, mas sim, era um péssimo estrategista, claro, saiu de mendigo para ditador, não é qualquer um que consegue. Então, ele é o maior político do século XX. Hitler é o maior político do século XX. Ele saiu de um mendigo
de Viena. E por causa do trabalho que ele tocou, ele conquistou a Europa. Cara, Napoleão, para ele chegar onde ele chegou, foram décadas de trabalho. Alexandre o Grande, beleza. Felipe II da Macedônia deixou muita coisa pronta pro filho dele só pegar e tocar. Ainda assim. Sabe, ele nasceu em berço de ouro. César, caralho, César se sentiu um bosta por ele ter 50 anos, ter conquistado a Gália. Enquanto ele olha Alexandre o Grande, cara, com 30 anos ele havia conquistado o mundo conhecido, sabe? César se achava um bosta perante Alexandre o Grande. Então, Hitler foi, tipo, o grande político do século XX. O que ele fez é assustador. Pesava o suficiente para Napoleão era o nobre. Napoleão era o nobre. Hitler não veio de família rica. Napoleão veio de família rica, sabe? Apesar de ser um córsego fudido, sabe? Com um sotaque pesado, um sotaque italiano pesadíssimo. Mas, sabe? Berço de ouro também. Decate Paul, R$10. Olha, irmão. Eu assisti a Paixão de Cristo no catequese com 10 anos. A professora disse que quem não aguentava assistir não tinha fé de verdade. Daisy. Que mogada. Que mogada do tua catequista. Porra. Brutal? Concordo com ela, inclusive. Toneiro mineiro em tipo R$11,11. A Italina Duas Guerras é aquela e você volta. Nas duas guerras ela foi para o lado da Alemanha e no final meteu o pé quando os alemães precisavam. Exatamente. E cara, deu merda. Muda de lado. É isso, foda-se. Tô nem aí. Caguei. É isso aí. Alemanha? Alemanha é o caralho. Nunca vi mais gorda. Vambora. Muda de lado aí. Aliados, porra. Aliados. Vamos pra guerra. Sobrecarregar qualquer ser humano, especialmente alguém que já estava severamente debilitado pela flagelação. O que Vamos voltar pro assunto do vídeo, né? tornava Não é react de Segunda Guerra. Por que a gente tá falando de Segunda Guerra? uma missão impossível. A gente tava falando de antissemitismo. Os músculos de Jesus estavam gravemente danificados, com hemorragias internas e feridas abertas. De acordo com o Dr. Truman, a força necessária para levantar e carregar a cruz sobre seus ombros seria além de suas capacidades físicas, considerando os danos sofridos. Isso resultaria em uma fadiga muscular extrema, com a dor irradiando para ossos e ligamentos. A família imperial italiana. A Itália nunca foi império. Família real. E sim, a Casa de Savoia existe ainda. Exposto ao sol implacável da Palestina, aumentando o risco de desidratação. A intensidade da dor física e o calor teriam tornado esse trajeto um sofrimento interminável. Devido à extrema exaustão e lesões, Não. Império Romano, mas porra. caiu várias vezes sobre o peso da cruz. Em um ponto da jornada, os soldados romanos, vendo que Jesus não conseguiria continuar, requisitaram a ajuda de um homem chamado Simão de Cirene, forçando-o a carregar a cruz de Jesus pelo resto do caminho. Enquanto Jesus lutava para seguir seu caminho, ele era cercado por uma multidão hostil, composta em sua maioria por pessoas que zombavam e o ridicularizavam. As palavras "Rei dos Judeus" ainda ecoavam de forma zombeteira, enquanto a multidão assistia à sua desgraça. A rejeição por parte de sua própria gente era palpável e profundamente dolorosa. Ele estava sendo tratado como um criminoso e não como o Salvador prometido.
que um cara que não fez absolutamente nada. Mas ele era um risco para o Estado romano. Então, tipo, Pôncio Pilatos é democracia. Ao finalmente chegar no local, Jesus foi posicionado Então, é uma história muito poderosa para você não converter todo o império. entre dois criminosos. A crucificação foi o ápice de seu sofrimento físico Por isso, toda vez que você escutar a frase, a voz do povo é a voz de Deus, e espiritual. sim, ele era um risco. Sim, ele era um risco. Sabe? Ele era um risco político. Ele foi morto por causa disso. Mas todo esse processo aqui, Esse processo brutal, descrito nos evangelhos e analisado por estudiosos médicos como o Dr. Truman, revela o grau de tortura e sofrimento que Jesus suportou durante as 6 horas em que esteve na cruz, de aproximadamente 9 da manhã até 3 horas da tarde. Jesus foi despido de suas roupas na frente de todo mundo e pregado na cruz. Esse ato de despir-se era uma forma de humilhação pública, com o criminoso sendo despojado de sua dignidade e de sua humanidade, sem nenhum direito. sim, era para isso um símbolo. E mover o poder dos. Não é, qual que é o termo que eles usavam? Não era rabino, era outro termo que eles utilizavam na época. Sábios. Era isso, né? Não lembro. Bom. Ele foi deitado sobre a Não, o governo da região. cruz Bom, o puppet, né? e, em seguida, suas mãos e pés foram pregados com grandes cravos de ferro. Os fariseus. As pregações nas mãos e nos pés eram feitas com cravos de cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento. Ao serem cravados, os nervos, vasos sanguíneos e tendões nas mãos e pés eram severamente danificados. Dr. Truman e outros estudos médicos destacam que o cravo, ao perfurar as mãos, não atingia diretamente o centro da palma, mas a parte inferior do punho, onde os nervos eram mais sensíveis, provocando uma dor extrema que irradiava pelos braços e o corpo. O cravo nos pés perfurava os nervos da Engraçado, Roma era um estado civilizado, né? Comparado com os estados bárbaros que os circundavam. Mas práticas brutais que se equiparam aos impérios da Era do Bronze, tá ligado? Você puxa relatos não, né? As poucas histórias, os reis da antiguidade, ali entre Suméria e crise e o colapso da Era do Bronze, quanto mais cruel, melhor. Antiguidade é isso, sabe? Reis sírios faziam pilhas de cabeças, tá ligado? Pirâmides inteiras de cabeças. E, tipo, era isso, sabe? As pessoas se assustam com o que os astecas faziam aqui na América. Se fazia a mesma coisa no Velho Continente, sabe? Tá entendendo? Gengis Khan, Átila Uno, sabe? Era brutal. O mundo era brutal até pouco tempo atrás. Até pouquíssimo tempo atrás, o mundo era isso. parte inferior, fazendo com que cada movimento de Jesus na cruz fosse doloroso. A vida humana não valia nada, cara. Não valia absolutamente nada. Levado na cruz em uma posição que o forçava a suportar o peso do seu próprio. Sabe a quem você deve agradecer isso? É o catolicismo. Se há qualquer tipo de valorização da vida humana, se deve ao catolicismo. E é isso, sabe? Antes do catolicismo, a vida humana não valia porra nenhuma. Sacrifícios humanos eram corriqueiros em quase qualquer civilização, exceto a romana. Ironicamente, a civilização romana não praticava de forma explícita sacrifícios.
Sacrifício humano é algo, sempre foi algo extremamente. Quando eu falo sacrifício humano, é matar matar em, em um ato religioso. Então, Roma não sacrificava humanos, exceto em tempos de crise extrema. Ironicamente, né? Roma, durante o César, engraçado, Roma odiava sacrifício humano, via como uma prática bárbara. É uma das razões deles terem exterminado os druidas na Britânia, porque eles praticavam sacrifícios humanos pra caralho. Então eles foram lá e exterminaram os druidas, acabaram com a religião dos celtas, dos bretões. Mas Roma praticava sacrifícios humanos no triunfo. Por exemplo, o triunfo de César, em que ele leva 20. Porra, caralho, eu não consigo falar. Minha língua já tá indo pro caralho. Isso que dá gravar 47 horas de live, tá ligado? Aqui, ó. Vercingetorix. É isso. O último rei celta. Cara, ele executa. Ele inobre celtas durante o seu triunfo. Executa. Não era um sacrifício. Era uma execução. Não era um sacrifício, pessoal. O triunfo romano é um evento religioso. O triunfo romano sempre foi um evento religioso. E você sacrificar pessoas durante esse evento religioso, mas não é um sacrifício, é só uma execução. Roma era hipócrita. Então, foda-se, né? Roma achava isso bárbaro, tanto que eles queimaram tudo dos cartaginenses porque eles queimavam bebês em fornalhas como sacrifício. Os cartaginenses sacrificavam bebês. Era uma civilização que sacrificava bebês. E Roma, salgou sua terra e destruiu a p toda. E justificado. Com os braços esticados e os pés pregados. A posição Cartago delenda est. causava intenso sofrimento físico, pois o corpo de Jesus estava pendurado com a pressão sobre seus pulmões. Dito isso, a crucificação era a execução standard pra Roma. Cara, é a dualidade, né, cara? Pô, até execuções aqui no nosso mundo moderno e civilizado, tipo... Vamos lá. Não sejam Jorges, sejam pessoas normais. Até hoje, você querer... Não, vamos, sei lá, voltar com uma execução, crucificação nos tempos de hoje. Isso não é uma possibilidade, sabe? Ninguém cogita isso. A cadeira elétrica se tornou um método desumano, sabe? Hoje, se o Brasil voltasse a ter pena de morte, ele seria forca, porque existe uma forma de você fazer uma forca que tem uma vértebra que o cara só com o peso dele ele morre, sabe, instantaneamente. Forca, injeção ou guilhotina. São as únicas 3 opções, sabe? Qualquer coisa que não seja morte instantânea e praticamente indolor, não se cogita mais isso, tá entendendo? Fuzilamento, sabe? Todo mundo mira no peito, sabe? Então... Ninguém cogita, não, vamos, sei lá, vamos torturar o cara e matar e apedrejar e o cara... Isso não existe, sabe? Não há possibilidade disso acontecer. Isso dificultava a respiração e exigia que Jesus se erguesse continuamente para conseguir respirar, utilizando as pernas e os braços já feridos. Ninguém normal cogita tortura. Ninguém. Mesmo as pessoas normais que defendem pena de morte de forma racional não defendem nada desse tipo de bizarrice. Isso é bárbaro. Isso é prática de país de 8º mundo. Tipo, Oriente Médio. O Oriente Médio gosta de cortar a mão de preso. A gente fica brincando. Cortar a mão de preso. Não. De fato, se chegar lá, me dá o poder da caneta, eu não vou canetar essa porra. Isso é bárbaro. Isso é coisa de 5º mundo. A gente já superou essa merda. Tem uns que merecem. Sim, tem uns que merecem. Mas não, sabe? Isso é desumano, sabe? A nossa civilização, a forma que a gente foi formatado ao longo de 2000 anos, meio que a gente já superou essa bosta. A gente já superou isso. Tem traficantes que fazem micro-ondas. Sim, são criaturas à margem da sociedade, são bárbaros que devem ser punidos com todo o rigor da lei. E sim, pena de morte. Pena de morte em líderes de facções e 40 anos de cadeia em quem for associado. É isso. Mano,
Cada respiração tornava-se uma luta, pois para inspirar, Jesus precisava levantar-se contra a dor esmagadora de seus pés e mãos pregadas. A falta de oxigênio no sangue também causava uma sensação de falta de ar, o que tornava ainda mais difícil para Jesus respirar Durante o regime republicano na Espanha de 32 até 39, pessoas religiosas foram torturadas de forma animalesca. Um padre foi jogado em meio a uma torturada e jogado de um lado para o outro até desmaiar. Depois disso arrancaram a orelha dele com vitória. Comunistas, né? Comunistas, né? É isso que um comunista faz com um religioso. Por isso que eu acho patético qualquer tipo de concessão com esse grupo. durante a crucificação. Ai, do cara. Espanha desenterrava freiras. Irmão, você puxa os relatos da Guerra Civil Espanhola. O que Franco fez contra aqueles filhos da p, aqueles republicanos, faz sentido. Beleza? A resposta que ele deu faz sentido. Passavam por Beleza? Vamos deixar nesses termos. ele e zombavam, dizendo: "Se você é o Filho de Deus, desça da cruz." Os líderes religiosos também escarneciam dele, dizendo: Não, a Guerra Civil Espanhola foi satanismo foi satanismo contra satanismo, tirando os carlistas, e só psicopata, irmão. "Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo." Franco cometeu muitos erros, e bota muitos erros nisso, mas o que ele fez com os comunistas republicanos faz sentido. Faz bastante sentido. Teoria de Dark to the Outra. A humilhação pública Se tinha um erro, cara, a economia espanhola era um lixo. Sabe? O Franco, ele manteve uma espécie de caudilismo na Espanha. A Espanha nunca se tornou uma potência, sabe? Ele passou 30 anos no poder e a Espanha era um favelão, era o país mais pobre da Europa Ocidental. Portugal era mais pobre, mas a Espanha era um buraco. Tá entendendo? Pelo amor de Deus, foi um desastre. E não adianta falar, ai, ele era based. O Pinochet era based. O Chile é rico. Tá entendendo? Saiu do nada e ficou rico, sabe? Autoritário igual. Tão autoritário quanto Franco. Então, calma lá, né? Vamos se... não se limitava à dor física. Ele estava sendo rejeitado por aqueles a quem veio salvar. E essa rejeição era ainda mais dolorosa por ser vivida de forma pública, diante de toda a multidão. Com o passar das horas, a dor de Jesus se intensificava. Ele estava exausto, sem forças, com o corpo em colapso devido à perda de sangue e à dificuldade respiratória. Depois de 6 horas de sofrimento, Jesus pronunciou suas últimas palavras: "Está consumado." Essas palavras, que indicavam o cumprimento de sua missão de redenção, foram seguidas por um último suspiro, o que pode ter sido causado pela ruptura do coração ou pelo colapso total do sistema cardiovascular, já que o corpo não suportava mais a dor e o esforço físico. A ruptura do coração é uma teoria médica que sugere que o estresse contínuo sobre o corpo de Jesus e a grande perda de sangue levaram a um colapso do coração, um evento fatal que ocorre quando o órgão não consegue mais bombear sangue devido à extrema sobrecarga. Isso explica o momento em que o soldado romano perfurou seu lado com uma lança e saiu sangue e água, indicando que o coração havia se rompido, liberando líquido pericárdico acumulado ao redor do coração. Foi nessa hora que o soldado bradou:
Certamente, esse homem era filho de Deus. Esses eventos formam um quadro de tortura física e psicológica que não tem paralelo na história. E a Sexta-feira Santa é marcada até os dias de hoje como um dos dias mais sombrios da história da humanidade. São longuinos. Esse corte foi pra todo lugar. Ele foi pra todo lugar, não faz sentido. Esse corte foi pra todo lugar. Complicado.